dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um episódio do podcast MVP, na nossa collab com a KPMG, falando com os Emerging Giants, as empresas de tecnologia e de inovação que a gente vai ouvir falar muito aí nos próximos anos. E comigo aqui para fazer essa conversa tá o Diogo Garcia, que é o líder de toda essa bagunça aí, de toda essa coisa do Emerging Giants. Bem-vindo mais uma vez, Diogo. Obrigado, né? Obrigado, mais uma vez aqui. E a conversa de hoje promete, tá? Promete, cara. Isso aqui é uma joia guardada no interior de São Paulo, que eu fiquei assim, como que eu não conhecia tanto, ou né, como que nunca apareceu Exmobots no Startups. Giovanni Amiante, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como foi falado, né? Para todos os públicos. Minha satisfação estar aqui, meu primeiro podcast. Primeiro podcast? Olha só. Você já tem uma voz de radialista. Assim, já pode fazer o talento pouco aproveitado aí. Mas, Giovanni, então aproveitando isso, cara, como que você nunca gravou um podcast? E como que a Exmobots, que é uma empresa de 2007, né? Então já tem uma história. Por que nem a gente não tá falando mais de vocês? Cara, drone brasileiro. Porque eu nunca fiz um podcast. Agora vai ficar conhecido. Agora vai ficar muito conhecido. Vai mudar isso. Conta um pouquinho, então, como é que é essa história? De onde veio essa... A ideia da companhia veio na faculdade. Eu estava no quarto Federal ano. de São Carlos lá que você fez? Não, cara, foi aqui em São Paulo, na USP. Eu fiz mecatrônica e sempre tive o sonho de trabalhar com robótica. Mas aí eu via todos os meus amigos indo para banco, para outras áreas, ganhar dinheiro. Você era o estranho, então, mecatrônica indo para KPMG, entendeu? Mecatrônica querendo atuar em robótica. Não, ou o cara ia para banco ou para KPMG para ganhar dinheiro. O médico, né? O médico. E eu via aquilo ali e falava, como que pode, né? O Estado brasileiro gastar uma grana enorme para formar um engenheiro e ele não... ir para outra... Claro... entrega muito resultado, é muito valorizado claro. No mercado, mas para mim como sociedade, eu falei, cara, a gente tem que gerar produto brasileiro, né? E aí isso sempre ficou na minha cabeça. E aí eu falei, eu quero montar nesse quarto ano de faculdade, eu falei, cara, dá para fazer uma empresa de robótica no Brasil, o caminho vai ser longo. E aí eu vi que com o que tinha em mãos não dava para fazer, né? Ou seja, naquela época, não é igual hoje, né? Que você consegue fazer captar um seed money, um angel. Não existia isso daí. Você tinha que se virar. Né? Então, o que eu tinha na minha mão lá? A universidade. Eu tinha acesso à universidade, fazia iniciação científica e via vários laboratórios que tinha equipamentos que eram usados em projetos inovadores. Aí passava 1 ano, 2 anos, ficava lá porque... parado. Já cumpriu a missão de fazer aquela pesquisa, aquela coisa. Exato. Aí, falei, tem oportunidade aqui de fazer parceria com os laboratórios para usar esses restos de projetos para desenvolver a tecnologia do drone. Na época, eu via o drone como uma ferramenta muito boa para monitoramento, principalmente ambiental. Legal. E aí eu comecei a atuar no meu trabalho de formatura. E eu e mais alguns amigos fizemos trabalho de formatura. Aí eu segui com o tema no mestrado. Aí eu peguei um laboratório chamado Laboratório de Veículos Não Tripulados, lá na USP. E comecei a desenvolver... Era basicamente assim, de manhã eu trabalhava no laboratório, nos temas do laboratório, e à tarde eu trabalhava nos meus temas. Né? Mas tinha também bastante intersecção. Porque era um laboratório de robótica, né? Então... Fiquei mestrado, aí no mestrado fiz uma parte do software do drone, não deu tempo de terminar, que precisava ser feito. Aí eu fui para o doutorado, continuei fazendo uma parte do software do drone, até que eu tinha todo o software embarcado do drone para até a navegação e controle dele. Uau. E aí, em 2007, eu falei, agora temos a estrutura base para ter um produto, um drone, né? E aí, em 2007, a gente incubou lá na incubadora da USP, que é o CIETEC, no IPEM. Sérgio Isola. Isso, Isola. Até hoje eu falo com o Isola. Sério? Nossa, faz tempo que eu não falo com o Isola. É uma pessoa extraordinária.
ele tem um carisma de motivar as pessoas a fazerem. Cara simples, assim, e é super motivador. Eu lembro como né? se fosse hoje, né? Quando a gente entrou na incubadora, ele falou: vocês são a empresa que a gente estava esperando. Olha só. Que legal. E aí, agora, recentemente, acho que foi uns 2 meses mais ou menos, eu tive uma reunião com ele. E de vez em quando a gente chama, se conversa, né? Mas, pô, a gente já saiu da incubadora faz 13 anos. E às vezes Ele ainda... marca alguma agenda pra gente bater um papo. Aí a última vez ele falou: vocês são o maior case de sucesso da incubadora. Eu falei: porra, como assim? Mas é aquela... Aí eu comecei a numerar, né? E Aqueles caras que era a minha referência, né? Na época, né? Porque quando você tá na incubadora... E ele falava isso: o maior valor da incubadora é o cafezinho. Porque você vai lá, tem outras empresas que já estão mais avançadas que você, e lá você bate papo e é ali que você aprende mesmo a ser empreendedor. E, de fato, para mim, a experiência foi maior no cafezinho. A incubadora tinha vários cursos de Sebrae, para profissionalizar, porque eu era engenheiro que estava aprendendo a ser empreendedor. Uhum. E aí, 2009, a gente estava 2 anos já na incubadora, e a gente tinha uma sala de 3 por 2 metros quadrados. Pagava R$450. Eu lembro como se fosse... Que beleza. Isso era quando, em? 2007. 7. Uhum. Era assim, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu ganhava R$1.890 de bolsa do CNPq Uhum. para fazer o doutorado. Aí reservava um pouco pro bandejão, um pouco para cerveja, um pouco pro apartamento. Importante. Tem que ter sanidade mental, né? Exato. E a gente... E aí eu pegava uma grana, basicamente assim, metade para fins pessoais e metade para empresa. R$1.000 por mês. R$500 para pagar a incubadora e o resto para comprar as bugigangas para fazer o drone. E os equipamentos, as partes. Uhum. Mas é claro, cara, não dava então para fazer o que tinha que ser feito, né? Porra, imagina. E aí... Mas a gente continuou as parcerias com os laboratórios, e a gente gerava artigo, então isso ajudava, é uma via de mão dupla, né? Até que em 2009 a gente teve um primeiro projeto aprovado, no mesmo ano, CNPq e FAPESP, 100 mil de cada. Porra, aí ainda tava rico, né? Então, aí foi o ponto de virada da ExMobiles. Foi. Aí ali que eu foi. ia perguntar, ali que foi Foi. Aí foi muito legal, porque aí a gente conseguiu Mas sobrou comprar mais o que cerveja, faltava de... Pô, eu ganhava 5 conto de bolsa da FAPESP, cara. Aquilo lá era luxo. Era um luxo, né? Aí, pra quem 18 anos atrás. vivia com Milão, eu continuei viajando com Milão e os 4 mil ia pra empresa. Aí fomos pra uma sala de 30 metros quadrados. Olha, aí deu um upgrade. Aí, naquela época, né, 2010, por aí, a gente fabricou o protótipo. Primeiro. É que assim, quando você não tem dinheiro, você não pode errar. Uhum. É diferente quando você tem recurso, né? Naquela época, cara, você gastava muitas horas de trabalho para garantir que tudo ia sair perfeito, porque quando você ia comprar um item, você não podia especificar de forma incorreta e gastar o dinheiro e não funcionar. Uhum. Aí, quando a gente chegou naquele momento, compramos as peças para fabricar o drone, o que faltava, porque a gente se focou muito no hardware, software, em toda a inteligência do drone, que a gente sabia que ali que era o gargalo. O resto do drone cara, quase um aeromodelo, né? Aí a gente montou o drone e aí a gente fechou um contrato com um amigo nosso, Rafael Thanos, lá da própria incubadora. Ele tinha uma empresa chamada Agência Verde, que prestava serviço para Giral. Aí a gente elaborou um projeto juntos para fazer o monitoramento da usina, que a gente voava com o drone e ele fazia o processamento das imagens para gerar os relatórios para a usina. Que legal. Super legal. Foi daí que a gente começou o nosso primeiro faturamento. E o objetivo era esse: ter uma empresa que fabricava os próprios drones e que prestava serviço de mapeamento com os drones. E começamos no mercado ambiental porque era um mercado nichado. Ninguém olhava para aquele mercado, mas ainda era um mercado muito grande. Você tinha todas as obras do PAC acontecendo, com várias obrigações com o IBAMA. Então, e na Amazônia tem um problema, né? Porque cobertura de nuvem durante o ano inteiro e você não conseguia tirar mapas com satélite. Não tinha a recorrência que tem hoje, né? Que você vai achando buracos e vai montando o mapa. E avião era muito caro. Aí que a gente entrou. E daí saiu a companhia. Aí começou a crescer, né? Aí eu tenho uma história legal, que naquela época eu estava em Giral
fazendo mapeamento. E aí o drone deu uma pane e os contratos eram assim, tipo, era 1 semana voando e 3 semanas parado esperando o próximo ciclo de voo. E eu lembro que assim, deu uma pane no avião e não funcionava, a gente não conseguia mapear. Aí deu 1, 2, 3 semanas, já estava emendando na outra. Aí conseguimos fazer na 4ª semana e já emendou na outra semana. E eu estava fazendo doutorado, eu panguão, né? Eu fiz todo o desenvolvimento tecnológico, estava pronto, mas não fiz as disciplinas, deixei tudo para o final. E na USP tem um esquema assim, que se você bomba, que se você falta 2 vezes na disciplina, você já é bombado na disciplina. Se você faz 2 bombas, você é jubilado. Jubilado? E aí, bicho, eu tava lá, eu sabia que ia dar ruim, porque assim, eu já tinha perdido, era uma aula assim, tipo, uma vez por mês, tinha algumas aulas que era assim. E aí eu já não tinha ido em uma. Aí... Você tava travado tava lá pra... E aí quando quebrou o drone, eu consegui fazer, eu falei, putz, mas agora eu tenho que continuar aqui. Se eu continuar aqui, eu vou jubilar lá. Se eu largo aqui, eu perco o contrato. Aí foi a decisão cabal, que falou assim, ó, ou eu continuo na academia ou eu continuo na empresa. E aí você foi jubilado? Esse momento de decisão. Aí eu fiquei lá no contrato, terminei, voltei. Quando eu cheguei em São Paulo, entrei na sala do professor, ele olhou para mim, você me ferrou, cara, porque isso aí vai estragar as minhas notas na CAPES. Você sabe que quando você jubila, afeta o resultado dele. Ele ficou assim, uns 5 anos sem olhar pra minha cara. Mas você foi jubilado ou não? Fui. Então, assim, ó, já tem até uma manchete, Brigato. Sim. Aluno jubilado da USP. Diferente da galera. A maior empresa de drones da América Latina. Esse professor deve olhar hoje e falar assim: valeu a pena. Inveja dele, né? Valeu a pena. A história tem. E aí, tem empreendedor que escolhe isso aí, né? Não, eu fui chutado de lá. Mas assim, o que é mais legal, assim, depois de uns 6, 7 anos, aí ele começou a ver que a empresa não era full de palha, sabe? Tava começando a dar resultado. Aí ele me chamou uma vez, vamos bater um papo e tal. Aí a gente... Correu atrás do preju. Eu pedi desculpa. E aí ele entendeu que era sério. E aí eu acabei fazendo várias aulas para ele, explicando empreendedorismo. Legal. Como criar uma outra relação. Para ele hoje é um exemplo de empresa de robótica brasileira e já dei várias palestras sobre o tema para ele. Então, inverteu. Giovanni, e aí de aluno jubilado da universidade, você é o maior fornecedor, produtor de drones na América Latina para fins civis. E o 5º do mundo, né? A última classificação. O que é que fez a ExxonMobil chegar nesse patamar, cara? Que é um feito, né? É um feito, né? E algo tão difícil no Brasil. Imagina a competição com outros países. Empresa de hardware, né? Exatamente, É muito diferente do que a gente vê no ecossistema de startups, né? Não, é loucura mesmo. Não tem outra explicação. Não, mas sendo muito honesto, eu gosto de ser honesto com as pessoas. Tem uma... Quando você vira empreendedor, existe um romantismo sobre esse tema. Isso. E todo mundo fala, tem que ser resiliente, tem que ser... Eu vou ser muito honesto, cara. Várias vezes eu não desisti, porque quando eu fui fazer a avaliação, era muito pior ficar com a consequência da desistência do que continuar. E aconteceu isso vários momentos na minha carreira na companhia, que eu falava, cara, não aguento mais isso. Eu não tenho saúde mais de continuar essa jornada, né? Eu quero... Você acaba abrindo mão de muita coisa da sua vida. Veja, a gente começou com, te falei, R$1.000. R$1.000, pô. Entendeu? E aí você vai crescendo. E a gente foi totalmente bootstrapping. De 2007 até 2018, eu era dono de 100% da companhia. Então, assim, não teve nenhum investimento. Era tudo ou FAPESP, FINEP. Então, é isso que eu ia perguntar. Essa jornada de captação também, você falou que foi com esses grants, esses apoios. Isso, acho que assim, o Brasil é atrasado do ponto de vista de venture capital, de private equity, mas por outro lado, investimento em tecnologia durante muitos anos foi muito bem gerido pelo governo, eu diria. FAPESP é um exemplo assim, tipo, de
processo preciso, rigoroso, desde da aprovação até o controle da execução dos projetos. Então, força você a se profissionalizar e a se preparar. Bacana. Né? CNPq complementa também a FAPESP e a própria FINEP. Basicamente, você tem CNPq e FAPESP hoje, que dão aquele financiamento que começa lá nos centenas de milhares. Aí, quando você já começa a fazer uma entrega, aí você já consegue um FAPESP de 1 milhão. Aí, quando você já começa a dar resultado, você já consegue um FINEP de milhões, entendeu? Entendi. Então você tem toda... Assim como no Venture Capital, você tem o CID, ele seguiu esse ciclo. Legal. Bacana. Então, assim, o Brasil, acho que ele tem a deficiência de um lado da parte de capital de risco, né? Mas, por outro lado, o governo acaba suprindo muito bem para quem quer desenvolver a tecnologia. Foi o nosso caso, né? Então, quer dizer, a gente ficou mais de 10 anos aí totalmente... desenvolve a tecnologia com base em FAPESP, FINEP e coloca no mercado, fatura com venda, fatura com serviço e você vai criando um círculo virtuoso, né? E aí, qual é o diferencial da ExMoBots quando a gente fala dessa concorrência? Porque você está num patamar de concorrência global, não é nem concorrência no Brasil. Né? O que DJI é o grande nome ali. O que é que você tem? Liga, né? O que é que você tem de diferente dos outros? O que é que torna a ExMoBots única? Vou dar um exemplo. Quando a gente estava quando a gente começou a atuar na agricultura, lembra que eu falei que a gente começaram com o ambiental, isso. A gente começou o monitoramento ambiental, cumprindo um gap de mercado que ninguém tinha interesse de cumprir. Foi ali que a gente saiu de 0 para 3, 4 milhões de faturamento. Aí a gente estabilizou naquele patamar e aí a gente viu a janela de oportunidade no agro. Qual? Muitos drones vindo do exterior para cá, sendo vendidos para o agro, mas a grande dificuldade, manutenção, pós-venda. E era onde o cara importa. Essa é a parte complicada. Era difícil. Aí, e o drone não era tão avançado como é hoje. Dava muita pane. Muita. Então, a gente investiu no Arator, que foi o nosso produto para o agro. E aí, esse produto, a gente vendeu mais de 400 unidades na época. E o grande benefício que ele trazia para os nossos clientes ele era um produto que cumpria a missão igual a qualquer outro importado, mas quando dava pane, porque drone ia dar pane, qualquer jeito, isso é certo, a gente conseguia dar manutenção muito rápido. Tipo, a gente chegou a ter manutenção 24 horas, que dava manutenção em 3 dias num drone. Uau. E a gente foi diferenciado nesse sentido. E o que é mais engraçado, né? É um drone que foi feito para 1.200 voos, hoje a gente tem drone com 6.000 voos e ainda operando. Foi, né? Devia ter feito quebrar um dia, né? Porque os caras nunca mais voltam a comprar, né? Agora, quando você fala isso, quer dizer, o cara importar um produto pronto e vocês desenvolvem. Você não compra kit da China. Não. Você desenvolve do transistor, da porquinha até o software de monitoramento, né? Olha o Gustavo fingindo que entende drone. Tá bom essa aí. Eu fingi que eu entendi eletrônica, né? De eletrônica, Acho que, assim, muito questão histórica. Hoje, se você for iniciar uma startup na área de robótica, você já encontra muita coisa pré-pronta, né? E há um custo acessível. Na época não existia. Então, necessariamente, a gente teve que fazer. Tá. Então, a gente teve que desenvolver desde a base do sistema operacional do drone, leitura de sensores, toda a parte de processamento de navegação, controle, guiamento, a telemetria. A gente teve que fazer tudo. E aí, claro, quando você gera esse know-how, qual é a vantagem? Você gera uma tecnologia integrada. O esquema Apple, sabe? Tudo pensado para se comunicar, tudo muito facinho, né? Tudo projetado em conjunto, hardware, software se comunicando de forma eficiente. Então, a gente cresceu assim. E aí, necessariamente, isso acabou virando diferencial. Claro, você é o dono da tecnologia. Exato. O que antes era uma necessidade, né? Hoje é um diferencial competitivo.
E a dificuldade, por exemplo, você vai lá na China, em Shenzhen, que é onde o centro tecnológico da área de hardware e software da China. Cara, você vai num prédio assim, você tem vários fornecedores de hardware para telecomunicações, aí você vai fazendo teste subindo elevador, entendeu? É outro nível. Começa sem nada e quando você chega lá em cima, você tá com o drone pronto. Né? Mais ou menos isso, viu? É tudo muito fácil. E eles mesmos falam que é uma loucura, como é no Brasil, que a gente é muito verticalizado. E lá eles falam, cara, é um absurdo você ser tão verticalizado aqui. Eu falo com o cara da esquina ali, com o outro cara ali, eu monto um drone, eu tenho tudo aqui pronto. Então, é um ecossistema que favorece o desenvolvimento rápido de tecnologia. O Brasil é outro mundo, porque a gente tem que importar os componentes eletrônicos, né? Os chips, né? Chips. 45 dias para chegar no Brasil. Que é alfândega, um monte de problema que tem. E aí, assim, aí você vai produzir, aí você não tem um fornecedor que produz com o nível de qualidade que você precisa, aí você precisa desenvolver o fornecedor. Já teve casos assim que a gente gastou, tipo, 100, 200 mil reais em testes para o fornecedor desenvolver o processo para conseguir produzir uma placa eletrônica pequena, nada demais. Caramba. Então, assim, não é um ambiente propício para desenvolvimento de hardware no Brasil, nem um pouco. Ainda mais hardware de ponta, como é o nosso, que você tem que ter uma capacidade de proteção. É como se a gente estivesse desenvolvendo celular. Você tem... Celular é tudo muito pequeno, leve, altíssima capacidade de processamento, e você tem dificuldades de temperatura, dificuldades de choque, né? Porque o celular não pode quebrar na primeira queda. Drone é tudo igual. Então, a tecnologia que o pessoal usa na China para fazer de celular ou fazer drone é a que a gente usa aqui. Então, é muito de ponta. Isso é legal. Então, vocês estão na ponta, vocês estão para e passo. Sim. E aí, Giovanni, cara, a história é muito bacana, né? Enfim, vocês começam a chamar a atenção do mercado global. Vocês já foram assediados, já foram abordados por empresas para serem vendidos e, enfim, porque deve chamar atenção, né? Pô, tem um cara ali do Brasil que está fazendo, né? Tem um doido lá no Brasil que tá investindo nisso, com todo respeito, e aí, de repente, o negócio começa a crescer, né? Chama atenção. A gente já teve até umas propostas indecentes aí. Sério? Mas a gente se mantém muito fiel ao nosso plano de negócios, aonde a gente quer chegar. Porque se a gente cede às tentações que tem no meio do caminho, a gente sabe que em aceitando aquela proposta, por exemplo, eu aceitando uma proposta como essa, muitas pessoas que acreditaram que tem stock option da companhia, que acreditaram no propósito da companhia, elas vão se sentir frustradas, né? Então, em respeito a elas, a gente já chegou a recusar a proposta de mais de 100 milhões de dólares. Nossa, sério? Já. Caramba. Então, assim, porque a proposta... Você não aceitou? Você podia ter... Você podia nem precisar fazer podcast, Giovanni. Caraca, Giovanni, você já tá desjubilado. 100 milhões de dólares? Milionário. A gente até perdeu porque a estrutura da proposta... 100 milhões de dólares. Para ser mais exato, 170. E... 170 convertendo. Como assim, bicho? Porque a proposta faria com que a gente perdesse o controle da companhia. Sim, viraria outra coisa. É quase que uma venda. Sim, e aí a gente sabe que com essa proposta, o direcionamento da companhia para outro rumo. E as pessoas que estão... O valor da companhia... cultural, né? Também. O valor da companhia, eu sempre falo que é o acúmulo do conhecimento que essas pessoas geraram, né? E que vai permitir que a gente gere a próxima geração. Porque uma companhia como a nossa, se eu não estar continuamente atualizando a tecnologia, em 3 anos a gente está fora. Hoje você está em que geração? Quarta geração. Quarta geração. E aí você fala... Né? É que a gente... O drone a gente está na 4ª geração, por isso que a gente chama de Delta. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. E hardware na 7ª. A gente acabou de lançar a 7ª e já está desenvolvendo a 8ª, que vai ficar pronta daqui 2 anos. Nossa, que legal. É muito demorado. Pô, vocês têm, então, um planejamento de longo prazo. A gente tem planejamento até 2034. Então, isso que eu queria perguntar, Giovanni. Eu acho que do aluno jubilado, né? Daquela pessoa questionada, por que vai estudar mecatrônica, você construiu essa empresa. E eu te pergunto, aonde você quer chegar? Né? Você não vendeu a empresa, você já foi abordado. O que é que você quer? O que é que você quer com a XMobiles? O que é o XMobiles 2034? Cumpriu o propósito que eu vendi para as pessoas que estão com a gente, né? Porque
Fazer drone tem um problema. Ele cai. E aí, cada vez que você cai, você perde tudo. E às vezes nem login você consegue... Sério? Nossa. Nem os dados você consegue coletar para você aprender com aquilo lá. Então, eu vejo muita cena do Elon Musk chorando, quase chorando, né? Sentado assim, olhando aquele monte de restos de foguete no chão, né? Muito emblemática aquela imagem. Cara, a nossa vida é aquilo ali. Então, hoje, claro, eu não vivencio mais isso, mas você vai amadurecendo, vai aprendendo com o processo. Mas já vivi isso aí várias vezes. E eu não vivi isso sozinho. Eu vivi com pessoas que vestiram o mesmo propósito, lutaram por ele, acumularam conhecimento. Então, e tudo isso com um objetivo, né? Que é o que a gente coloca na nossa visão, né? Que é tornar a robótica móvel uma realidade para os nossos filhos e netos. A gente nem coloca para nós... Como é que é? Tornar a robótica móvel uma realidade para nossos filhos e netos. Essa é a nossa visão de companhia. Olha que bacana. E a gente nem coloca para nós porque a gente sabe que não vai ser para nós isso. A gente não vai chegar no estágio que a gente deseja em termos de evolução tecnológica na nossa geração. A gente sabe que vai deixar o caminho pavimentado para os nossos filhos. E a ideia é deixar o caminho pavimentado do Brasil para os nossos filhos. Isso não dá para uma geração você mudar o status quo. Você imagina, tipo, o Japão demorou 2 gerações para gerar a indústria robótica e virar uma potência mundial. Mas pelo menos a gente vai deixar o caminho pavimentado para algum louco continuar, né? E outros venham, né? Então, em breve a gente vai ter a Exmobots Mafia, né? Que a gente fala de Nubank Mafia, Rappi Mafia. Isso, né? Vai ter aquele cara que saiu da Exmobots, aí vai criar outra empresa, uma concorrente, já deve ter aparecido. Não, tomara. Eu acho que a gente teve, mas não acabou não dando muito certo. Porque... Fala com gostinho, né, Agora... cara, eu te falo, hoje nasce uma empresa de drone, aí o pessoal vem todo preocupado. Não, olha só o que esses caras estão fazendo, o que eles estão prometendo. Geralmente promete assim, umas coisas estratosféricas do nada, assim, né? Falei, cara, mas... A gente sempre fala, né? Pode ter 10% lá de pulo do gato, né? Que o cara achou uma coisa que ninguém viu e está inovando de fato o mercado. Mas a grande maioria dos casos não prospera. Porque tecnologia como a nossa... Ela é muito perene, porque a barreira de entrada é muito grande. É muito grande, E você cria essa barreira, não é do dia para a noite, não é uma ideia. Eu tenho uma ideia e resolvo. Não. É o aprendizado constante, resiliente, de que você cai, quebra tudo, debuga tudo, acha a falha... Conserta e vai pro próximo. Não é só ir lá em Xandian e comprar um kitzinho e começar a vender. Não é isso. Não. Agora é ser muito doido, né? Quem é o CTO, né? Quem é o cara de tecnologia da Exmobots? Sou eu também. É você também? Então aí fica muito mais difícil para copiar, porque o segredo tá com você, né? Legal. Não, mas não tá mais. Não tá mais, né? Hoje tá bem distribuído, né? A gente tem 250 engenheiros. Isso que eu ia te perguntar. Quantos funcionários você tem hoje? Como é que você tá? A empresa hoje está em média de 500 funcionários, né? 480, 520, varia um pouco dependendo. 250 engenheiros, mais a metade engenheiros. Metade é na pesquisa e desenvolvimento. Legal. A gente tem 2 prédios, né? De 6 mil metros quadrados cada um. Porra. A da salinha de 3x4. Obrigado, você demorou demais pra conhecer o Giovanni, cara. Eu tô aqui Meu Deus, startup.br tá bem atualizado, cara. Teve que ver o Emerging Giants pra gente conhecer o... Obrigado. Caraca, obrigado. A gente tem 2 prédios, né? De 6 mil metros quadrados. Um que fica operações, que é onde faz a produção, onde tem estoque, tudo. A produção é toda a fábrica é em São Carlos. Então a gente chama de G1, né, que é o principal. Aí tem o G3, que é outro prédio de 6 mil metros quadrados, só pesquisa e desenvolvimento. Caraca, que isso. Só de laboratório deve ter uns... Eu nunca contei, mas deve ter uns 2 mil metros quadrados. Eu tô devendo uma visita lá, Giovanni. Lá. Você vai se divertir lá. E aí, tá. Você... Por exemplo, e talento. Aí é aquele que todo mundo fala, Brasil, não sei o que, tal. Cara, você consegue... Você falou de desenvolver fornecedor. Como é você desenvolve os talentos? Como é que tem gente para fazer isso, para desenvolver hardware e desenvolver software de ponta no Brasil? A engenharia brasileira é muito boa, né? A gente acho que
tá aí nos top do mundo. Acho que a formação, principalmente a formação universitária, tipo, de grandes faculdades, é muito bom. A gente tem pessoal lá do ITA, da UFMG, do IME, do Federal de São Carlos, da USP, Unesp, pessoal muito bom. Então, eu diria assim, não falta mão de obra boa, mas o que falta é o ecossistema. Então, eles não são formados para isso. Normalmente, o cara está muito acostumado a ver o aluno, né? Ele vê alguma história de alguma startup que o cara, tipo, trabalhou insanamente para desenvolver um produto 2, 3 anos, lançou o produto, bombou, e geralmente software. Sim, exato. 90% do tempo é software. E aí, rapidamente, ele cresce e tem a saída dele, pequena, grande, média, mas tem a saída, e ele vai para a próxima. Então, isso é muito comum a molecada ver hoje. E o nosso problema é cultural, porque todos eles estão na universidade vendo isso, e quando eles entram numa empresa como a nossa, que para resolver um problema, às vezes você demora 1 ano, o cara não entende. Fala, cara, mas esse probleminha de nada demorou 1 ano para achar a fonte, detectar a fonte do problema, filtrar e resolver, achar um caminho de solução. Às vezes cara. Eu tive um caso mesmo o Nauru 100 Delta que a gente lançou recentemente, o projeto ficou atrasado 1 ano, porque estava tendo um descolamento na camada limite da asa, no extradorso da asa. O que é isso? Tipo, ele estava voando, de repente começava a trepidar o drone. E aí estava tendo um descolamento na camada limite, então ele ficava turbulento e aí perdia a atuação, um caos. Isso por quê? Porque a gente estava... Um dos objetivos desse produto era ter um produto serializável, ou seja, muito fácil de produzir, para ganhar escala. Porque a gente usava materiais compósitos, que depende de habilidade manual. E aí, escalar é difícil, porque você tem que treinar. Aí o Corinthians perde, o Palmeiras, né, no caso. O cara... Palmeiras perde no... rubro-negras. Então, Palmeiras perde no sábado, né? Aí no segundo o cara já fica injuriado, já erra no processo. Aí você já perde material, porque não passa controle de qualidade, assim vai. E como esse material é muito inovador e não usa na indústria aeronáutica, ele estava tendo um problema de rugosidade que ninguém conhecia. Nós gastamos, assim, 1 ano de túnel de vento, vai para túnel, simula, mexe na rugosidade superficial para ver como que está descolando, faz teste de voo. É quase como uma pesquisa acadêmica. Sim. Isso daí poderia gerar um artigo científico, né? Claro que a gente não publica porque aí tem PI em cima disso. Mas a molecada não tem paciência para isso, né? Então, a dificuldade que a gente tem hoje é o aculturamento em tecnologia profunda, como a gente faz, que, cara, você tem que... É quase academia. Ciência mesmo, ciência aplicada. Exato. Você tem... Nesses casos, não é só ir lá e qualquer um olha lá o escoamento. Não, você tem que calcular, entender por que está acontecendo isso e achar um caminho de solução. Então, é bem complicado. Mas então, o ovo e a galinha, né? Você não tem a mão de obra porque você não tem projeto, você não tem projeto porque você não tem a mão de obra. O que falta? Mais Giovannis loucos propondo essas coisas e aí as coisas vão andando, né? Tipo o Musk, quando ele propõe na SpaceX, fala, cara, a gente vai fazer isso e a gente vai desenvolver a tecnologia que faz isso? Ou é mesmo a academia que tem que formar o cara para o cara pensar nesses projetos? Ou uma conexão até melhor da academia e o mercado, né? Que acontece muito. Os melhores engenheiros que vão bem na nossa empresa são os caras que fazem projetos extracurricular. Baja, aerodesign, porque esses projetos eles exigem muito do aluno, porque ao mesmo passo que ele está fazendo a universidade, ele trabalha horas e horas e horas nesses projetos extracurriculares. Então, e é todo ano, então... Está acostumado nesse ritmo de projeto, exato, de desenvolvimento de coisas. E o que eu diria é o seguinte, criar a resiliência é criada nesse tipo de projeto extracurricular. Mas a questão, o maior ponto mesmo que eu vejo é as pessoas acreditarem no propósito. Quem acredita, cara, não, dá para fazer o que a gente está fazendo e eu vou dar a minha vida nisso, aí
dá super certo lá. Legal. Mas aí tem a galera que entra lá e achando que vai aguentar. Não aguenta. A nossa empresa não é pros fracos, cara. É uma coisa, assim, insana. Tipo assim... Então, e ver essa questão, talvez, cultural, né? De amar, de se doar muito, né? Tipo assim, não é uma... igual eu falo. Se você quer ir pra Exmobis e ter vida pessoal, não é o lugar. E eu peço pra falar isso na entrevista de emprego da galera. Eu falei, cara, não é o lugar. Aqui é pra propósito. Nós estamos construindo o nosso futuro da robótica brasileira. Legal. Ninguém vai fazer melhor E que mundial. E mundial. a gente. Eu não sei, sem querer ser tão pretencioso, né? E drones para segurança pública. Como é que a Exmobots tem atuado nesse mercado e quão maduro o Brasil está com relação a esse tipo de aplicação, né? De uso de drones, né? O Brasil é relativamente avançado nesse sentido, né? É claro que não dá para competir com a China, porque o próprio governo chinês tem como prioridade governamental a inteligência artificial, a robótica, e aí tudo fica fácil, né? Porque eles compram com facilidade, eles acessam o espaço aéreo com facilidade, tudo facilita para a evolução dessa tecnologia. Então, hoje, lá na China, você tem drone que faz entrega de comida voando em cima da cabeça das pessoas, o que é inconcebível nos Estados Unidos e na Europa. Né? Mesmo aqui no Brasil, né? E no Brasil também é bem difícil. O Brasil tem uma vantagem que a gente tem a Embraer aqui, que por sua vez fez com que a ANAC fosse uma das principais agências certificadoras do mundo. Mas a gente não tem a cultura europeia e americana. Eu costumo dizer assim, faço uma analogia entre NASA e SpaceX. A NASA, para fazer qualquer coisa, ela calcula, fabrica, dá certo. SpaceX, calcula, fabrica, cai, quebra, pega fogo, faz de novo. Testa. É muito mais rápido, né, o processo de interação, né? Muito mais iterativo. Por quê? Porque ele se permite, né, errar. Uma agência governamental se explode, cai. Como que isso daí... Como que eu justifico? Como que eu justifico para a nação que explodiu um foguete porque foi mal calculado? Já uma empresa privada está dentro do risco, né? Dentro do risco. E aí, fazendo essa analogia com agências, você pega a agência europeia, EASA, a agência americana, FAA, eles não podem errar porque são tráfego aéreo muito intenso. Então, são agências e são as duas agências que são referência no mundo, né? Todo mundo segue eles. Só que a ANAC é a terceira maior agência, a terceira que mais certifica aeronaves no mundo, mas tem um pouco mais de liberdade, porque o Brasil, o tráfego aéreo é menos conflitado. Então, ela não é tão aculturada essa questão de processo como tem nos Estados Unidos e Europa. A ANAC segue todas as determinações da ICAO, mas ela tem uma liberdade para ser um pouco mais flexível. E aí acabou que o Brasil virou um ambiente pioneiro na regulação de drones no mundo. Caraca. Então, quando a ANAC lançou o RIBAC Eco 94, que é a regulamentação para drones, em 2017, em 2018 a Exmobis foi a primeira a certificar um drone nesse processo. Legal. Foi o primeiro drone certificado no mundo para aplicações civis. Porque como que funciona? Ou você certificava como uma aeronave comum, processo de $5 milhões, uma coisa super complicada. Teve 2 aeronaves do mundo que fez isso na época. Ou você usava processos de autorizações pontuais. Eu posso voar em tal lugar. Isso. Tudo muito restrito. Uhum. A gente, com esse regulamento da ANAC, a gente conseguiu, por exemplo, colocar o Arator voando em qualquer lugar. E de forma legal, comercial, sem ter que ficar pedindo autorização a cada voo. Então, isso, cara, nem hoje tem isso nos Estados Unidos ainda. Em termos de... Então a gente tá na frente? Muito. Agora a ANAC está lançando a segunda geração ano que vem agora do regulamento que permite mais avanços ainda. Então, eu diria que assim, o Brasil foi um ambiente bom para desenvolvimento de drone, principalmente drone nesse cenário certificado, né? Legal. Mas não é igual a China, que tudo aqui, vamos dizer assim, ele deu caminho mínimo, né? Deu condições mínimas para a evolução, mas na China não, eles potencializam, eles investem. Né? Então, aí quando você pega Estados Unidos e Europa,
empresas da área civil não conseguiram avançar muito. Por quê? Dificuldade de conseguir certificar, de conseguir usar. No entanto, que elas vinham para cá para vender drone. Para tentar explorar algum mercado. Exato. Então é por isso que a gente, na área civil, a gente é uma das primeiras do mundo, porque o contexto brasileiro acaba ajudando. Interessante. E aí você começa indo para essa área de segurança pública também com... Como é que você tinha comentado? Nauru sem Delta. Sem Delta. Por que explorar esse terceiro mercado, né? Ambiental, agro e agora segurança. Isso. Hoje, mais de 90% do nosso faturamento é agro. O Brasil é uma potência no agro. E faz muitos anos que a gente está estabelecido. Só que o que aconteceu? A tecnologia que a gente vinha desenvolvendo para o agro, a gente viu que tinha como ser empregado no ambiente de segurança pública. E o ambiente de segurança pública evoluiu muito com os DJIs, ou seja, eles compraram muito drone da DJI, usaram, gostaram, mas sempre travava na questão da autonomia. 20, 30 minutos de voo. E como a gente já estava desenvolvendo os drones eVTOL, né, que é o que decola vertical e voa horizontal, e com isso você consegue ter um drone pequeno de 2 horas de autonomia, a gente viu essa janela de oportunidade que era: você tem todo um mercado gigante usando um drone que custa 100, 150 mil reais, multirotor, que vai ter 20, 30 minutos de voo. E aí, com drones de ponta, né? Vamos dizer assim, né? Porque tem drone também de 20, 30 mil reais, né? Para aplicação de segurança pública. Então, quando você pega, por exemplo, esse mercado que já está usando, mas sempre fala, olha, está limitado no tempo. Se você oferece, no tempo de voo, se você oferece uma solução dobro do preço, mas que vai mais longe, que voa mais tempo, o mercado absorveria. E é o que está acontecendo, né? A gente lançou o Nauru sem Delta, que é a nossa 4ª geração de drones. E o primeiro, né, é o segundo da geração VTOL, porque os nossos primeiros drones, eles eram catapultados, né? De catapulta. Sério mesmo? Que legal. A segunda geração era da mão, você lançava da mão. Aí a 3ª e 4ª é o VTOL. Decolagem. Olha só. E aí o VTOL é muito fácil de operar, não tem risco. Então, no final das contas, a gente viu nele como uma possibilidade de substituição para aqueles que estavam usando o multirotor e que já tinham aprendido. Já um cliente... É a mesma coisa assim, né? Você já... Exemplo bobo, né? Você tem um caminhão pequeno que você já sabe usar, mas agora esse pequeno ficou pequeno, precisa de um caminhão maior. Então, é só trocar. É só trocar. Aqui, né? Que nem carro e tal. Vou trocar meu drone. Ele já sabe planejar uma missão, já sabe olhar os parâmetros de voo, já sabe... Já entende. Já entende. Então, o acesso é muito mais rápido e fácil. Você sair da câmera pequena para uma câmera profissional. E ainda mais com a vantagem de, né, ainda mais sendo governo, órgão de segurança, com fabricação nacional, você tem uma vantagem em licitações, em concorrência. Estamos tentando, viu? Não é tão fácil, não. E aí, Giovanni, você falou de cultura, achei bem interessante essa coisa da conexão com o negócio, de deixar o legado, de construir esse ecossistema, né? Literalmente. Mas, assim, o que a gente queria te entender fora da X-Mobots, né? Quem é o Giovanni? O que você faz quando você não está trabalhando? Quando eu não estou trabalhando... Você não faz... Se bem que ele falou que já não tem isso, né? Não tem vida pessoal, sim. É isso. O que você faz quando você não está trabalhando? Não vale dizer que você lê sobre robótica ou mecatrônica, tal. Tem que ser uma coisa completamente diferente aqui. É uma coisa inusitada, inclusive, que a gente nem imagina que o Giovanni faz. Olha, assim... Peraí, que a gente tem que botar aqui. Bota aí. Por quê? Tem que ser no tempo. Porque tem que ser rápido, porque a gente quer pegar logo rapidamente. É o pitch, você não faz o pitch daqui. Você faz o pitch do Giovanni. A gente quer ouvir na sua cabeça logo. Olha, eu diria assim, é óbvio que naquele começo lá da companhia, era 100% companhia mesmo, tá? Tipo, não tinha vida pessoal nenhuma. Era de domingo a domingo trabalhando e, cara, loucura total, porque você queria atingir o objetivo o mais rápido possível. Só que demorou aí pelo menos uns 15 anos para chegar nesse objetivo. Você ficou 15 anos trabalhando de domingo a domingo? Foi uma fase, né, Giovanni? Uma fasezinha da vida. 15 anos trabalhando sem... Ó, quem me conhece não duvida. Viu?
Mas tem aquele momentinho Não, ali mas que olha, você... Tem alguma coisa que te... Quando você tá na faculdade, né? Conecta. Tem alguma coisa que te, exatamente, te Conecta. reconecta. tipo, por exemplo, se você tava naquela... Fora cerveja. Lá no começo, na faculdade, fora cerveja e fora o time que... mestrado, assistiu o jogo, doutorado, quem já sabe. Ah, o ainda Palmeiras- você não tem que pagar salário. Aí é um pouco mais fácil você tirar um domingão, ficar tranquilo, de boa, você consegue relaxar. Mas lá, quando a gente tinha 2010, já tinha que pagar salário, o negócio começa, a responsabilidade começa a aumentar. E, cara, de 2010 até 2022, vida insana completamente. E eu costumo dizer assim, o maior exemplo de dedicação é os meus 2 filhos foram criados pela minha sogra até os 3 anos. Caramba. Não fala isso aqui, pelo amor de Deus, no podcast. Por quê? Tô brincando. É crime? Não. Porque eles foram muito melhor criados Não, pela não, minha tô sogra do que por mim. Mas é- Porque, cara, eu não conseguia ver meus filhos. Imagina. Todo dia eu tentava chegar cedo, não conseguia. Aí chegava 9 horas e estavam dormindo. Eu deixava na sogra. Só que isso recorrentemente. Aí você vai... Aí chegou uma hora que eles falavam assim, você falou assim, filho... Hoje, olhando pra trás, você... Não vou se falar se orgulha, Cara, não me mas você arrependo, não. se Não se arrepende. Não, porque assim, o que aconteceu? Era necessário. Tá. A empresa ainda não estava madura o suficiente, não tinha processo, não tinha gente. A empresa, de fato, começou a ter gente quando a gente começou a receber os aportes de investimento, que aí você dá um fôlego para trazer gente parruda para te ajudar a estruturar a companhia. Só parênteses, eu ia te perguntar isso. Você tem investidores, então? Isso, igual eu falei, porque até de 18 a gente recebeu o primeiro investimento, mas quando você recebe o primeiro investimento é loucura, né? Porque você tem que mudar da água pro vinho a porque companhia. eu imagino... Mas fundos privados ou fundos públicos? Fundo privado. Privado, Olha. é. Caramba, então tem gente para financiar. Tem louco É. no Brasil financiando Oi, hardware. Legal. E... Mas vamos voltar pros hobbies. Mas volta pro... Aí quer dizer, tipo, Volta pro até Giovanni. uns 2022, a vida foi loucura total, cara. Mas aí depois, final de 22, já tava, né, o time já estava começando a se estruturar, já tinha passado de 200 pessoas, você já tinha uma estrutura hierárquica com responsabilidade. Porque, cara, antigamente era assim, dava suporte, era comigo, dava BO na importação, era comigo. Não deu tempo de você estruturar a companhia, porque de 2020 até 2024 a gente cresceu 100% ao ano, dobrava de tamanho todo ano. Aí, cara, não tem como você... Não dá tempo de você capacitar as pessoas. Porque você capacitou e no ano seguinte você já precisa de mais um tanto, aí esse cara não consegue capacitar, o acabou de chegar não consegue capacitar o que está chegando. Então, foi bem complexo trocar a roda com o carro andando. Mas, caramba, depois de 23 eu já comecei a tirar meu domingão. E o que eu mais gosto de fazer assim, depois de 23 a vida ficou normal. E foi quando que eu falei, ó, o que eu fiz, né? Final de 22. Falei, ó, agora chega, eu acho que já estamos minimamente estruturados. Se eu não começar a ter um pouco de vida, eu não... Também não vai dar, né? Não vai dar, né? E aí eu mudei de casa... Boa. Trouxe as crianças, fiquei um pouco longe da sogra para não cair na tentação, entendeu? Uhum. E aí mudei de escola as crianças, virei pai de verdade. Legal. Então, assim, hoje eu tenho uma rotina que, por exemplo, eu saio da empresa todo dia 6h30, porque eu sou obrigado, porque eu tenho que pegar as crianças na escola, isso ajuda. Olha. Janto todo santo dia com meus filhos, exceto quando eu tenho podcast. E Porque eu saí são muitos, né? Porque esse é o primeiro. Mas aí depois eu vou trabalhar também, viu? Não aguento. Fico lá saracuteando e volto a trabalhar. Mas quando eu tô muito cansado de noite, eu pego meu telescópio, dou uma olhada na... Aí, ó, Não, chegamos. Chegamos. Eu gosto dou uma olhada em Saturno, dou uma olhada na Lua. O que você faz nas horas vagas? Eu olho o Saturno. Eu olho E o de Saturno. domingão, o que eu mais gosto de fazer? Eu pego uma cervejinha, eu pego meia dúzia de cerveja lá, começo a cozinhar e fico 2, 3 horas cozinhando. É o processo. É o processo. Tem que curar a comida, entendeu? Qual prato... Aí toma uma cervejinha, corta o filé mignon. Aí vai, cara. Qual que é Não, o signature dish de Giovanni? Cara, tem algumas lá. Eu gosto muito de fazer estrogonofe. Minha filha adora. Eu faço um macarrão com costela que você, ó... Não tem outro igual. A gente tem que ir lá Mas e tem que fazer esse macarrão. Vamos fazer uma visita. Não, e essa macarrão costela é receita do meu avô, cara. Da Itália. Olha que legal. É bem legal. Quer dizer, então, a partir de 2023, você se permitiu ter um tempinho livre. É por isso que você tá aqui hoje no podcast. Porque se fosse antes de 2023, ele não ia conseguir. Não ia. E eu fui jubilado em outra coisa.
E o quê? Fui na Endeavor. Fui jubilado da Endeavor porque eu não conseguia participar das mentorias. Oi? Mas, ó, Não, como assim? mas posso falar uma coisa? Eles esqueceram de mim. Falaram, não sei, não Mas dava posso falar Cara, uma não coisa? dá. É mesmo? Eu não conseguia vir. Eu marcava, aí caía um drone, né? Eu tinha que arrumar. Não, imagina. Não, caiu um drone. Caiu um Ô, drone. Giovanni, que desculpa isso, rapada? Como assim? Caiu um drone, cara. Enfim, mas... Não, na rodovia, na estrada? Não, o meu mesmo. E é interessante que você fala que a partir de Jubilado, 2023 ele começou a ter vida. Hoje a ExMobiles é um dos participantes mais ativos do programa Emerging Giants. Que legal. Então o time Mas ExMobiles... você não vai ser o jubilado. Não, vai ser Não, zero. Eles vão ganhar um prêmio aí de mais participantes. O time que mais participa, o time da ExMobiles tá ali. Não, e eu fico muito triste, líder. cara, quando eu não consigo ver, cara. E eles fazem até lista de presença, né, Gustavo? Gustavo que tá ali, aqui eu não consigo. É o Só Gustavo ali tem que Delari. interagir ali, é o Gustavo dali. Eles Mas sabe por quê? fazem lista de presença quem participa das mentorias. Eu acho sensacional. Sabe por Porque você quê? já foi jubilado 2 vezes. Aí eu quero ser jubilado. É trauma, entendi. Não, é que assim, cara, a gente teve oportunidades na vida e não soube aproveitar porque não dava. E aí, hoje eu vendo lá dentro que, cara, pô, é uma oportunidade, então vamos aproveitar, gente. Porque se a empresa permite separar um tempinho pra escutar uma aula, pra ver uma mentoria, pô, aproveita, porque eu não tive em muitos aspectos, muitos momentos, essa oportunidade, né? Então, acho que a gente vende isso muito lá dentro. Então, o pessoal participa porque acredita também que vai contribuir. Então, isso é bacana. Olha, eu vou dizer, Brigato, que esse podcast aqui é um mergulho. Porra. Cara, a gente sai daqui com a cabeça meio... Não, é um mergulho, né, na inovação brasileira, na capacidade brasileira de fazer coisas que a gente, às vezes, né, voltando das crenças limitantes, né, que a gente, pô, não, no Brasil não dá pra ter, não dá pra fazer. Pois é. Pô, o Giovanni tá fazendo aqui um negócio que, né, que o chinês faz, que é referência, e a gente tem isso aqui no Brasil, a gente não dá visão e não dá crédito, não dá palco, né? Eu acho assim, é óbvio, a gente aprende muito com terceiros, mas tem um acúmulo do conhecimento que a gente também gerou. Uhum. E na geração Delta, que é essa última geração, eu considero, assim, modéstia à parte, é uma obra-prima da engenharia, porque tudo ali foi pensado com cuidado. E um aspecto muito importante dessa geração, o que a gente fez? A gente atrasou, a gente chegou a tirar produto de mercado porque já estava velho demais, mas não lançou esse novo, segurou, não lançou antes da hora. Esse projeto do Nauru Sem Delta, ele começou em 2021 e foi lançado esse ano. Foram 4 anos que eu fiz o quê? Eu blindei um time. Ó, vocês vão cuidar desse projeto. Uau. Um time pequeno. Legal. E vocês não vão ter ruído do mercado externo, ruído da companhia. Vocês estão aqui, ó, blindados. E todo o resto da galera cuidando do dia a dia da companhia aqui, dos drones da geração Bravo e Charlie, que... São as vacas leiteiras. Essa a vaca leiteira nossa foi o Arator, né? Então, e o Arator na geração Charlie dava zero estresse, tá? Mas aí quando a gente fez a primeira versão Charlie do Nauru, meu Deus do céu, dá pau pra cacete. Então, assim, foi horrível. Aí você tinha que manter um time aqui focado em sustentar aquele produto no mercado, dando pane pra caramba, e você deixar um time blindado para fazer a nova geração. E deu muito certo, porque assim, a gente estava agora em Dubai, estava agora no Egito, em exposições, e o feedback é assim, pô, não tem nenhum produto comparável no mercado mundial. Legal. Nessa categoria de drone. Tipo, Legal. Bacana. Giovanni, parabéns. Eu acho que é com muito orgulho, né, Brigato, que a gente Tô saindo fala aqui de alma lavada, cara. sobre Muito isso, legal. porque nós somos defensores muito da inovação brasileira e de levar essa inovação brasileira para o mundo, né? A KPMG, o Startups.com, então a gente quer dar visibilidade e acesso também, né? A outros Giovannis também. Sim, esse é que é o negócio. Que é- A gente que é- tem que é o mais inspirar importante. pra ter mais Giovanni. Exatamente. Porque a gente sabe que não deve ter sido fácil, né? mas você perguntou se eu me arrependo? Não me arrependo. Eu acho que a gente está chegando no nosso propósito. Boa. Bacana. Então, eu quero te agradecer, Giovanni, pelo seu tempo. É muito bom tê-los no programa. A gente vai ter muitos momentos ainda do programa Emerging Giants. Obrigado.
Obrigado vocês, cara. Obrigado. Pela aula aí de resiliência e inspiração e propósito. Obrigado, Diogo, pela oportunidade Muito de legal. ter esse papo aqui. Espero que você tenha gostado, você que acompanhou aí o episódio. Em breve teremos alguma coisa sobre Xmobots no Startups, né? Quero uma visita à fábrica lá em São Carlos, a gente vai combinar isso. Com certeza. Então fique ligado no Startups e fique ligado aqui no podcast MVP toda quarta-feira no YouTube e nas plataformas de áudio, trazendo conversas como essa aqui. Até a próxima. Até breve. Tchau, tchau.